E ficamos agora com o nosso comentário. Hoje tem comigo Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Começamos com um dos temas que vai certamente marcar as próximas semanas. Começamos precisamente com o Orçamento do Estado para 2013. Quais são, digamos assim, os principais pontos deste Orçamento do Estado? Foi aprovado, diga-se, depois de 20 horas de negociações. Pois, duas reuniões muito longas do Governo. De facto, o Orçamento de Estado para 2013, nas palavras do Primeiro-Ministro, será o orçamento com maior equidade, provavelmente, das últimas décadas. Ele esqueceu-se, foi de dizer que esta equidade é uma equidade de muito agravamento, isto é, apesar de tudo ser taxado, tudo estar tributado em todos os setores, todo o tipo de rendimentos. Há aqui, de facto, foi o próprio Ministro das Finanças que veio dizer que há uma enorme carga fiscal de impostos. E, portanto, aquilo que devemos reter e o que nos importa do Orçamento de Estado é quanto é que nos vai custar a tributação dos nossos rendimentos. Eu gostaria de lançar aqui, pelo menos, as 3 ou 4 situações que levam a este agravamento brutal. Dos impostos. Primeiro, será a redução dos escalões de 8 para 5. E do IRS. De IRS, e destes 8 para 5, convém aqui dizer que as taxas vão desde um rendimento de até 7 mil euros de 14,5% de tributação até 48% para aqueles que ganharem mais de 80 mil. Ora, aqui começa, de facto, a grande diferença para a existência de 8 escalões. Era que o teto máximo, a partir do qual não havia deduções, eram 153 mil euros em 2012 e agora passarão a ser 80 mil, o que eu acho que isto acaba por fazer-se logo aqui uma enorme redução daqueles que eventualmente vão pagar. É por isto que diz, por exemplo, Bagão Félix, que estamos perante uma autêntica bomba de napalm fiscal. Porque, de facto, a classe média vai experimentar aqui provações graves, grandes, para fazer este tipo de pagamentos. Depois, a redução das deduções também vai à coleta e aquelas que são pessoais, são uma surpresa, porque elas já foram efetivamente feitas ano passado e pensava-se que este ano isto não ia acontecer, mas, por exemplo, ao nível da própria tributação do crédito à habitação, para além de serem agora só deduzidos os juros, também só agora haverá eventualmente um teto muito mais baixo para essas deduções que efetivamente vão acontecer. Por outro lado, até as próprias pensões, acima de 1.350 euros, acabam por ter uma taxa de 3,5% a 10% de tributação. Significa que da conjugação destas medidas no Orçamento de Estado existe aqui de facto um agravamento brutal de impostos, que eu confesso que do ponto de vista pessoal é uma situação bastante assustadora. Conseguirá a classe média suportar estes novos impostos e estas novas, digamos assim, tributações? O porta-voz da Igreja hoje da Igreja Católica vem hoje dar de facto uma reflexão ou um contributo para essa reflexão, dizendo que já não sabe por mais quanto tempo é que os portugueses vão aguentar esta situação. Este ano foi um ano muito difícil e ele vem interrogar-se, porque repara, aquilo que os portugueses também gostariam de saber era a esperança que poderia no futuro haver algum desagravamento ou pelo menos haver um caminho que eventualmente estivesse a ser traçado, uma esperança de um resultado objetivo. Eu, por exemplo, eu lembro que está inscrito neste texto preliminar do Orçamento de Estado que os cortes com as PPPs serão de 250 milhões de euros, que é uma coisa ridícula atendendo ao volume do próprio Orçamento de Estado. O próprio Marques Mendes, que é uma pessoa insuspeita relativamente ao Governo, veio dizer que espera que este orçamento, que parece que existe uma moda de ser apresentado aos bocadinhos, que tenha de facto medidas de incentivo à economia e ao emprego. Porque senão, segundo ele, terá e que irão ser reveladas nos próximos dias. Mas se isso não acontecer, ele próprio diz que irá criticar este orçamento de cima a baixo, porque o problema que se coloca neste momento é que de facto não se pode só, e isso está a acontecer sistematicamente, fazer com uma forma fácil de obter receita, que é cortes, tributação e, portanto, ao nível da despesa, toda a gente diz isso e é importante que isso se diga, ao nível da despesa seria muito importante que o Estado desse o seu exemplo.
esta não mexida das PPPs, ou esta negociação que se arrasta durante estes meses, até diria, durante o último ano, quando o Governo anunciou esta situação das duas uma, ou o Governo vem dizer que não tem mesmo condições do ponto de vista jurídico, porque isso poderia acarretar indemnizações que não pode suportar, ou eventualmente teria que atalhar caminho e de facto fazer com que isto, de algum modo, fosse um exemplo claro de que o Governo, tal como os cidadãos, vão efetivamente contribuir para a descida do déficit. Eu dava, por exemplo, aqui outro exemplo, fala-se, e é verdade, vai haver aqui uma dupla tributação, ao nível dos trabalhadores por conta de outrem, como sabem, vai haver uma sobretaxa de 4% relativamente aos 5 escalões que estão estipulados. Mas, além disso, aqueles que têm mais de 80 mil euros ainda vão ter aqui mais 2,5%, que é a chamada taxa de solidariedade. Ora, isto não seria mau se estivéssemos a falar de rendimentos de 150 ou 200 mil euros, mas estamos a falar de rendimentos que a classe média atinge. Para além disto, os próprios trabalhadores independentes também vão ser duplamente tributados, isto é, pelo menos pela leitura que se faz, a incidência de um imposto relativamente aos seus rendimentos anuais costumava fazer-se sobre 70% do rendimento bruto propriamente dito. Agora vai passar-se a fazer sobre 80%. E, para além disso, relativamente ao líquido que cada um dos trabalhadores independentes recebe, vai haver também uma sobretaxa de 4%, equivalente às outras... aos trabalhadores é uma sobretaxa. O que significa... Sim, ela chama-se sobretaxa precisamente por causa disso. Mas no caso dos trabalhadores independentes acaba por ser uma dupla tributação relativamente aos rendimentos que se oferece. Portanto, isto, de facto, é o limite de todos os limites. Outro exemplo é, por exemplo, taxar-se quer o subsídio de doença, quer o subsídio de desemprego, respectivamente de 5% e 6%. Quer dizer, já não há outras formas, eu julgo que o Governo encontrou todas as formas, de tributar absolutamente tudo. É o imposto de circulação, é o tabaco, e portanto... Aqui questiona-se, o que é que não vai ser tributado? Eu acho que tudo, confesso que tudo, e há um agravamento muito grande que eu acho que nós deveríamos pôr um travão. Aliás, depois há aqui coisas contraditórias, porque a Troika ainda bem dizer depois disto tudo, e portanto anunciam-se hoje, que isto pode não chegar. Mas é absolutamente impossível, do ponto de vista... Mas haverá mais algum lado quer dizer, poderão... Essa é a pergunta que eu faço, quer dizer, ainda haverá possibilidades de se poder agravar mais isto? Eu acho que, sinceramente, o grau de escalada que vai acontecer ao nível, por exemplo, das insolvências de famílias, que já são aos milhares em termos individuais este ano, vai continuar para o ano. E eu acho que, de facto, esta situação da Troika exigir ainda mais, o Governo, independentemente do tempo que tem para cumprir o memorando, será importante aqui também uma nota relativamente a isto. A Grécia incumpriu sucessivamente todas as metas durante 2, 3, 4, 5 anos. Tem a almofada de ter um grande investimento alemão, mas aquilo que efetivamente importa aqui reiterar é que o governo português também terá que exigir algum tratamento de exceção relativamente a um cumprimento integral das suas metas e que efetivamente tem vindo a derrapar em função de uma conjectura que não é dela. Relativamente, por exemplo, ao FMI, a Cristina Lagarde vem esta semana, estranhamente e de forma surpreendente, dizer que seria importante os governos europeus atenuarem as medidas de austeridade. O FMI faz parte da Troika, quer dizer, aqui parece que há sinais contraditórios sobre o próprio percurso, o próprio sentido que devemos seguir nas nossas orientações e os objetivos que estão estabelecidos como metas internacionais, que eu confesso, eu próprio, começo a ficar receoso, quer das faltas de previsão do próprio Ministro das Finanças, quer da situação que pode desenvolver-se ao nível da economia paralela, que toda a gente sabe que tem vindo a crescer, quer depois destas investidas, como teve a responsável do FMI, para vir dizer uma coisa destas... Menos austeridade é quase impossível. Cancela Moura, uma última pergunta para terminarmos, porque estamos praticamente no final deste comentário, estamos a poucos segundos deste final. Se 2011 já está a ser um ano difícil, 2013 avizinha-se ainda pior. Muito pior, muito pior. Para dar 2 ou 3 exemplos, estamos em cima da hora, mas dizer até 20 mil euros quase ninguém, ou até 10 mil euros quase ninguém pagaria IRS. Para dar um exemplo, para o ano, quem paga 2 euros, este ano quem pagou 2 euros de IRS, um casado com titular, passará a pagar 772 euros. Isto é uma brutalidade. Muito bem. Para a semana voltaremos a encontrar-nos. Obrigado pela sua presença. Tarde.